A paz do Senhor. Estamos outra vez retornando à nossa lição sobre bibliologia. Estamos no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, onde o presidente é o pastor Samuel Lopes da Silva, e temos o nosso diretor executivo, nosso pastor Kleber Ramos, também terceiro vice-presidente da nossa igreja. Estamos gratos e podendo participar com você, eu, pastor Nelson, podendo trazer a você a continuidade das nossas aulas sobre os evangelhos. Então eu quero lembrar a você que os evangelhos, e trazendo agora uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, lembrando que os evangelhos compreendem cerca de 46% do Novo Testamento. Então a igreja primitiva coloca os evangelhos no início do cânon sagrado, ou seja, no início do Novo Testamento, não porque eles são os primeiros livros, conforme nós salientamos em aulas anteriores, mas por serem os evangelhos o fundamento, né? Ele, juntamente com os Atos dos Apóstolos, os 4 evangelistas narrando a história, e é a edificação da igreja. Então são os fundamentos, é onde a igreja se origina. E nós então temos essas verdades reveladas a nós. Fornecendo, portanto, um cenário histórico e teológico para o restante do Novo Testamento, onde vemos as epístolas, onde vemos as cartas, né, de Paulo, onde vemos Tiago, onde vemos João trazendo a sua revelação. Então a gente tem na base estes evangelhos. A palavra evangelho, conforme a gente já viu, ela é boas novas, ela é alegria. Então é acerca desse Jesus Cristo que é o Messias prometido e que foi oralmente proclamado pelos profetas. Então os 4 relatos, eles se completam, fornecendo um retrato composto da pessoa do Salvador Jesus Cristo. Isso para produzir, né, para a gente com profundidade o caráter, a clareza, a compreensão daquele que é o Filho de Deus. Então, nesses evangelhos, Jesus Cristo é tido como divino e humano. E a gente tem nele o servo soberano e o Deus homem. Então, cada evangelista tem uma dimensão distintiva e acrescenta aquilo que ele acha interessante, aquilo que ele acha importante, e faz importante para nós a soma das partes. Então a gente caminha dessa forma. Então o evangelho é as boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que nos é apresentado por estes 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora exista um só evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, né, a bela história da salvação de Jesus Cristo, essas boas novas, conforme falamos, elas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar em lugar, anunciando, falando, contando a velha história do nascimento, contando a história dos milagres e revelando Jesus. Mas aí, depois de algum tempo, a igreja crescendo, foi-se necessário fazer um registro escrito, porque principalmente aqueles que viveram, que estiveram ao lado do Senhor, já estavam deixando e passando para a eternidade. A perspectiva que a gente tem é que essa palavra, ela contém uma base tríplice, vamos imaginar dessa forma. Porque, em primeiro lugar, evangelho é Jesus Cristo, a sua vinda, o seu acontecimento, como a revelação de Deus. Outra vez a gente pode enxergar a palavra como a palavra evangelho como a pregação, né? O evangelho é a comunicação dessa boa notícia. E por último a gente pode empregar evangelho, então, vinculado aos 4 livros do Novo Testamento. O propósito principal desses evangelistas, então, não é oferecer uma história detalhada, né, das circunstâncias que rodearam a vida do nosso Senhor e que o marcaram. Eles não escreveram para transmitir uma informação de gênero biográfico. Falamos também com os irmãos, mas disse João,
no seu capítulo 20, versículo 31. Essas palavras, esse evangelho está sendo escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a gente passou um pouquinho falando também sobre os evangelhos sinóticos, né? Aqueles que eram de visão simultânea, que era vista de alguma forma, vista de um ponto de vista diferente. Então, eles começaram a aparecer provavelmente no ano 70 e depois de publicado o Evangelho de Marcos, aí veio Mateus, e cada um foi escrevendo, baseando no outro. Por essa razão, a gente tem como Marcos representado nos outros evangelhos. E nós vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos hoje ainda. Apesar desses sinóticos serem regidos por paralelos, por momentos importantes, comuns, eles fizeram a contribuição sendo cada uma na sua própria personalidade, né? Lucas, um médico de origem grega, Mateus, um judeu. Então, os objetivos não eram diferentes em cada caso. Enquanto Mateus ele contempla Jesus como o Messias anunciado, Marcos vê ele como uma manifestação de servo, mas poderoso, Lucas como o salvador do mundo, como um homem, e um mundo perdido por causa do pecado. E a gente viu também por que os 4 evangelhos, né? Porque não uma ou duas pessoas para facilitar, né? Trazendo assim, mas os 4 é para trazer um retrato completo desse Cristo Salvador Jesus. Os 4 evangelistas então contam a mesma história, mas cada qual a seu modo, né? Os ofícios distintos de Cristo apresentado nos evangelhos. Ele é apresentado como rei em Mateus, como servo em Marcos, como filho do homem em Lucas e como o filho de Deus em João. Então, a gente entrou depois para o Evangelho de Mateus. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles predisseram e ansiaram pela vinda do ungido, do Messias prometido, que entraria na história para trazer a revelação de livramento. Então, o primeiro versículo de Mateus anuncia essa ligação entre o Velho Testamento com o Novo Testamento, porque ele vai falar da genealogia de Jesus Cristo. Então, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Então, aquele da promessa. Então, Mateus fornece, então, a ponte essencial, por isso ele está ali no inicinho do Novo Testamento e fechando o Velho Testamento. Então, ele vai fazer essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, através principalmente de uma série cuidadosa de citações selecionadas do Antigo Testamento. Mateus, ele tem essa preocupação porque ele principalmente está escrevendo para os judeus. E ele reivindica que Jesus Cristo é então esse Messias prometido e que esse Jesus tem as credenciais, né, do Messias. E ele ministra o modelo desse Messias. Ele prega mensagens que somente o Messias poderia pregar. Então, finalmente, ele vai falar da morte desse Messias. A tradição da igreja, então, atribui, desde o século II, a composição deste evangelho a Mateus. Quem era esse Mateus? Era aquele publicano, chamado também de Levi, né? Que era filho de Alfeu. E você vai encontrar essas informações sobre ele nos evangelhos. Ele era coletor de impostos. E Jesus os chamou e uniu ao seu grupo, e fazendo desse Mateus um dos seus discípulos. Mateus, então, foi um dos que foram batizados ali com o Espírito Santo no Pentecostes, lá no capítulo 1 lá de Atos dos Apóstolos. Verifica-se, então, que esse evangelho ele foi escrito por um cristão vindo do judaísmo. Era um judeu. Então ele conhecia a Escritura, então ele vai ser fiel a ela. Então sabe-se, portanto, que a sua origem judaica e traz nesse evangelho, muitas vezes, a expressão reino dos céus, reino de Deus, e Mateus tem essa preocupação. Nós vamos ver as suas parábolas, vamos ver a sua forma de escrever, que ele tem esse cuidado, porque os judeus eles não falavam reino de Deus.
e porque não se pronunciava o nome de Deus. Então a gente vai ouvir reino dos céus e reino do Senhor, né? Então, além disso, ele dispensa a explicação de algumas questões judaicas, de algumas festas, de alguns costumes judaicos, porque ele subentendia que aquelas pessoas a quem ele estava escrevendo era corriqueiro, era do seu dia a dia. Então ele não tinha necessidade de descrever essas ações. Ele foi escrito entre os anos 80 e 100 depois de Jesus Cristo. Seguramente depois do ano 70, principalmente porque a destruição de Jerusalém foi em 70 e não se tem nenhuma informação dessa destruição. Então é posterior ao Evangelho de Marcos, porque muitas coisas estão dentro do Evangelho de Mateus, né? Demonstra Mateus já uma evolução teológica dentro daquilo que Marcos escreveu. Então ele foi escrito na Palestina e traz esse estilo literário judaico nas suas narrativas. Ele apresenta Jesus como cumprimento de todas as expectativas do povo judeu, aquelas expectativas messiânicas. Então ele tem essa preocupação. Mateus ele vai estruturando a sua narrativa para revelar Jesus como cumpridor das profecias específicas no Velho Testamento. Então, como está escrito, né? Portanto, ele emprega no seu evangelho citações alusivas ao Antigo Testamento, introduzindo muitas delas com a fórmula para que se cumprisse o que havia dito o profeta. Então nós temos ele apresentando Jesus como Senhor e Mestre da igreja, a nova comunidade que é chamada a viver para o reino dos céus. E aí você vai lá ter em Mateus capítulo 16, ele instituindo a igreja como seu instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus aqui na terra. Então a gente vai observar nessa sua estrutura esse objetivo específico, né, que agrupa os ensinamentos e atos de Jesus em algumas partes. E aí a gente tem várias Bíblias que trazem resumo, que trazem a divisão, né? Pessoas que estudaram e que fizeram, Mateus divide em 3 partes, Mateus divide em 5 partes. Então a gente vai observar que cada um fazendo, pegando de um ponto e trazendo o estudo sobre Mateus, ele vai relatar algumas coisas. Então tem lá o início, né, onde ele vai mostrar a genealogia, falar quem é esse Messias e relacionar esse Messias às promessas feitas a Abraão, a sua descendência, as promessas feitas a Davi de não perder o cetro, de o reino estar com ele. E então a gente vai observando isso. Depois vem a parte dos sermões, né, ali entre o capítulo 3 e 7, vai começar o Sermão da Montanha, iniciando no capítulo 5. Então, ele descreve como as pessoas devem viver nesse reino dos céus, nesse reino de Deus, né? E depois a gente entra numa outra parte, onde que vão as instruções de Jesus aos seus discípulos, onde ele vai orientá-los, né? Quando ele avisa para a viagem missionária, quando ele vai falar qual que é o papel desses discípulos em apresentar esse reino ao povo judeu. E a terceira parte registra as controvérsias, né, as discussões, o envolvimento das parábolas, descrevendo também aí alguns aspectos do reino dos céus. Então a importância ou a conexão necessária para se entrar nesse reino, dando uma resposta à carência humana, à necessidade humana, principalmente vincada à questão judaica do povo judeu. E Mateus tem essa preocupação porque o rei, né, o Messias prometido, e ele precisava trazer essa informação. O principal discurso da parte quase final do Evangelho aborda a conduta dos crentes dentro da sociedade cristã. E aí você vai observar as relações ali do povo e as relações que nós precisamos ter dentro lá, o capítulo 14, 15, 18 do Evangelho
de Mateus. E no final vai ser a parte final de Jesus lá em Jerusalém, onde ele vai trazer os acontecimentos e os ensinamentos relacionados ali à crucificação, à ressurreição e à comissão do Senhor à igreja, lá no Mateus 28, versículo 20. Então nós estamos aí, essa importância do Evangelho de Mateus, né? Como dissemos rapidamente no finalzinho da aula passada. Então são sermões e discursos que ele apresenta na sua narrativa, precedidos por determinadas fórmulas literárias que servem de marco, né, nessa sua composição, especialmente em se tratando no aspecto pedagógico, porque Mateus ele vai falar de 5 conhecidas demonstrações, que é o Sermão do Monte, o apostolado cristão, lá no capítulo 10, o reino dos céus, né, que é semelhante, a semelhança do reino, as parábolas e a vida da comunidade cristã e o final dos tempos, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O tema predominante, então, de Mateus é o reino de Deus, é o reino dos céus, geralmente designado nesse evangelho, como eu já disse, como o reino dos céus, né? Focalizado em 2 realidades desse reino. O reino presente, né, e o reino futuro, aí do reino milenial, aí falando mais escatologicamente. Então ele não é um evangelho cronológico, né, mas ele é sistemático e tópico. Então ele trata os tópicos, ele trata as informações, ele trata os momentos, não em ordem cronológica. Ele é um evangelho de ensino sistemático, ou seja, é onde o Senhor Jesus traz os seus sermões, é onde ele traz as orientações, onde ele vai falar do seu reino, onde ele vai falar da forma de caminhar nesse reino. E é um evangelho também que é mais melancólico, é um evangelho que fala mais de tristeza, né, da morte das crianças. Ele fala do cântico de Maria, ele fala então dessas situações em que ele procura trazer essas informações para conduzir o povo judeu ao reconhecimento desse Messias prometido. Ele é um evangelho de caráter verdadeiro, real, que traz um momento, né? Ele fala dos magos que vieram para ver o rei nascido, ele fala sobre João Batista, a relação de João Batista com o governo. Então ele tem essa preocupação. E Mateus também é o evangelho da igreja, então é o que vai trazer a informação de que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E hoje a gente chega no Evangelho de Marcos. Eu quero dar uma pinceladinha nesse minutinho que a gente tem do Evangelho de Marcos, para nós estarmos nos conduzindo em mais esta aula do nosso Ibadejuf. Marcos, ele trata o Senhor Jesus Cristo como o servo, né? Cristo, um servo que se tornou conquistador poderoso. Cristo é um servo que veio através do seu trabalho, fazendo poucas referências aos ensinos, às questões do Senhor Jesus, mas vem mantendo este segredo desse Messias, mas vem falando que é um Senhor, é um servo que veio para trazer a remissão para as pessoas, né? Que veio para estar conduzindo as pessoas para um reino de Deus. E ele não apresenta, por exemplo, uma genealogia. Ele não, porque servo não tem genealogia. Então ele não tem que descrever a genealogia de Jesus aí para os romanos, né? O título do Senhor é usado apenas lá no final do Evangelho. Lá no capítulo 16 é que vai falar. Até aqui ele era chamado apenas de rabi, de mestre, né? Mas não tem essa denominação de Senhor, porque ele é servo. O autor é João Marcos, né? Para a grande maioria dos estudiosos do Novo Testamento, é João Marcos o autor do Evangelho. Ele aparece lá em Atos 12:12. Ele tinha a mãe judia e o seu nome João é um nome judeu. Marcos é o nome romano. Então, é dessa forma que se entende que é este escritor do Evangelho de Marcos, né?
ele é o auxiliar de Barnabé, de Paulo, e nós entendemos que ele que tem essa preocupação de fazer essa narrativa ao povo romano sobre o Senhor Jesus Cristo. Os detalhes da narrativa de Marcos nos mostram que ele esteve com os apóstolos. Quando você lê lá no capítulo 4, você lê algumas informações do capítulo 14, você vai entender que ele esteve com os discípulos e ele era bem chegado a esse grupo de discípulos e por isso ele podia trazer essas narrativas, essas informações. A gente vai entender ainda que alguns detalhes nos informam que providências foram tomadas por Marcos para escrever o seu livro, porque ele tem esse cuidado, porque era uma força de expressão que era usada pelos apaixonados por Jesus e Marcos tem esse cuidado de trazer nas suas narrativas, né? Principalmente no versículo 1 de Marcos e o versículo 29 do capítulo 1, a gente vem essa narrativa de Marcos falando assim, diretamente para casa, indicando que eles não pararam em lugar algum, que Marcos não podia saber se pararam ou não em outro lugar, pois quem tinha lhe contado isso? Alguém que era íntimo, que era parecido. Então, tem essas informações e nós precisamos entender isso. Os destinatários eram os romanos, que estavam acostumados com a ideia de um servo virar comandante e até mesmo rei. Então a gente vê aí dos governadores, né, dos soldados, da força do grupo, né? Então ele usa muito termo assim, logo, imediatamente, a ideia de um servo estar pronto para servir. O dinheiro é apresentado apenas como moeda romana e não judaica. Então são outras formas de a gente entender a direção desse evangelho. Tem poucas citações do Velho Testamento, né? E indica que os leitores, portanto, não estavam linkados ao conhecimento das Escrituras. Então a gente fica aí com esse pinceladinha de Marcos. Fizemos toda uma retrospectiva voltando à informação sobre os evangelhos, a importância deles, o papel deles. Falamos um pouquinho mais sobre o evangelho de Mateus e hoje falamos um pouquinho do evangelho de Marcos. Mas queremos numa outra aula voltarmos a falar dessa caminhada, voltando a falar do evangelho de Marcos e prosseguindo assim as nossas aulas. Muito obrigado, que Deus te abençoe e continue firme na presença do Senhor.